Oi, pessoal, eu me chamo Iago e eu fiquei responsável pelo debate do tema 10, que trata da execução das auditorias, ali das contas do ativo, do passivo, do patrimônio líquido e das contas de resultado. Então, aqui só mostrando uma visão ali geral de como será a apresentação. Então, nós vamos passar por uma introdução e logo após a gente vai estar entendendo como a auditoria trata o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, as contas de resultado. E logo após isso, nós vamos ver uma notícia, trataremos também sobre um artigo e, por fim, vamos resolver algumas questões para aplicar os conceitos que serão abordados durante essa apresentação. Então, primeiramente, é importante a gente entender o que é auditoria. E a auditoria ela é uma especialidade contábil voltada a testar a eficiência e eficácia dos controles patrimoniais, com o objetivo de expressar uma opinião sobre as administrações financeiras. Ou seja, a auditoria ela vai trabalhar justamente tentando verificar se a posição patrimonial apresentada pela empresa ela está condizente com a posição real. Então, a auditoria vai tentar verificar se existe alguma inconsistência entre essas informações. Então, para conseguir emitir essa opinião, o auditor ele não trabalha de maneira improvisada e ele também não trabalha da maneira que ele quer ou da maneira que ele deseja. Então, para atingir esse objetivo, de fato, ele precisa utilizar um programa de auditoria, que é um plano que ele é estruturado com objetivos, com procedimentos, testes e papéis de trabalho. Então, esse programa ele direciona a maneira como o auditor vai trabalhar na prática, né? Então, quais contas serão avaliadas e qual é a profundidade que a atenção do auditor deverá ser direcionada a cada conta. Então, a gente vai tentar entender como a auditoria ela aplica essa lógica para esses quatro grandes grupos, conforme a gente já viu no título do tema, né? Que é o ativo, o passivo, o patrimônio líquido e as contas de resultado. O grupo que a gente vai estar entendendo é o grupo do ativo. E primeiro, a gente vai entender o que é um ativo. Então, o ativo ele é um recurso econômico controlado pela entidade com a expectativa de trazer retorno financeiro e econômico futuro para a entidade. Então, é justamente essa área que traz um grande risco para a auditoria, justamente pela possibilidade de fraudes e de erros. Então, o principal objetivo da auditoria nas contas do ativo vai ser observar se esse ativo ele existe, se ele pertence à entidade e se ele está sendo corretamente avaliado. E quais são essas contas do ativo que são avaliadas? Bom, as principais áreas auditadas do ativo são caixa, contas a receber, estoque, imobilizado e investimento. Então, cada uma dessas contas, elas são tratadas de maneira diferente, ou seja, cada uma tem procedimentos específicos. Então, para o caixa e banco, a gente vai ter a contagem física, a conciliação bancária. Para o contas a receber, a gente vai ter a confirmação com os clientes. Para os estoques, nós vamos ter a verificação do inventário físico. E para o imobilizado, a gente vai ter a verificação da depreciação, da vida útil e do valor residual. Então, o principal risco aqui na auditoria do ativo vai ser na identificação da superavaliação desse ativo, né? Então, pode ocorrer daquele ativo estar superavaliado, ali buscando melhorar os indicadores financeiros, né? Os indicadores patrimoniais. Então, agora a gente vai para o passivo, né? E o passivo ele representa obrigações presentes derivadas de eventos passados. Então, aqui, diferentemente do ativo, o risco aqui não é de superavaliação, mas de subavaliação. Ou seja, quando a empresa tenta esconder as suas dívidas, né? Então, o principal objetivo aqui da auditoria no passivo vai ser verificar, né, a integralidade das obrigações, avaliar a classificação e confirmar a sua divulgação em notas explicativas. Então, os principais procedimentos aqui no passivo vão ser a revisão no controle interno, segregação de funções, confirmações com fornecedores, a busca de passivos não registrados e eventos subsequentes. Então,
O principal foco aqui vai ser nas provisões e nos passivos contingentes, que são justamente essas contas que mais costumam aparecer lá nos principais assuntos de auditoria. Bom, agora a gente vai para o patrimônio líquido, que é composto ali pelo capital social, pelas reservas, pelos lucros e pelos prejuízos acumulados, né? Então, o principal objetivo da auditoria no patrimônio líquido, né, vai ser a verificação de emissão de ações, verificação de alteração de capital, conferir os cálculos de reserva e a verificação da distribuição de dividendos, ou seja, se aqueles dividendos eles estão sendo distribuídos da maneira correta. Então agora a gente chega nas contas de resultados, né? Que são ali as contas que compõem a nossa DRE, como a receita, os custos, as despesas, ali para apurar o lucro ou o prejuízo, né? Então, o principal objetivo do auditor aqui vai ser verificar se as receitas, os custos e as despesas do período estão contabilizados, além de checar diferimentos, observar princípios contábeis e verificar a correta classificação. Então, o principal risco aqui que vai ser verificado, né, que vai ser analisado, vai ser se a entidade ela está ali antecipando as receitas e postergando as despesas, né, justamente para tentar ali alterar o resultado que seria o resultado real, né, que seria a real posição patrimonial da entidade. E para isso, os principais procedimentos ali vão ser avaliar os custos dos produtos vendidos, as despesas administrativas, as despesas financeiras, as provisões para devedores duvidosos e a depreciação. Então, como maneira de complementar o assunto, eu trouxe aqui uma notícia aqui para a gente estar entendendo um pouco mais de como esse assunto ele aparece na prática, né? Então, é uma notícia aqui do jornal o Globo sobre a empresa Magazine Luiza. Então, a notícia vai dizer o seguinte: após investigação de erro contábil, Magazine Luiza revisa balanço e reduz patrimônio líquido em 830 milhões. Então, mesmo com ajuste e com créditos tributários, a empresa ainda apresentou uma redução líquida de 322 milhões. Isso se relaciona bastante com a temática que a gente está trabalhando, né? Justamente evidenciando a importância da auditoria para identificar erros, avaliar risco e assegurar que as demonstrações financeiras elas apresentem a real posição patrimonial da empresa, né? Que é justamente o objetivo da auditoria, conforme a gente já viu lá no início da apresentação. Então, ainda buscando complementar o assunto, eu trouxe aqui um artigo que trata da auditoria de provisões e passivos contingentes em companhias brasileiras de capital aberto, uma análise a partir dos relatórios de auditoria independente. Então, nós temos como autores a Bárbara de Carvalho, o Cleiton de Oliveira, a Suliane Rober e o Luiz Alberto. E esse artigo foi publicado na revista de contabilidade da UFBA. Os dois principais objetivos desse artigo foram identificar a materialidade das provisões e dos passivos contingentes das companhias brasileiras de capital aberto e analisar como os auditores independentes descrevem essa avaliação nos relatórios de auditoria, especialmente nos principais assuntos de auditoria. Então, é como eu falei anteriormente, quando a gente estava tratando da auditoria dos passivos, né? Justamente sobre as provisões e os passivos contingentes. Isso porque eles costumam aparecer com bastante frequência nos principais assuntos de auditoria. Isso se deve ao fato de que existe uma complexidade legal, né, desses grupos, além de uma incerteza nas estimativas. Então, por isso, eles costumam aparecer bastante ali nos principais assuntos de auditoria. Por isso que ele também está tendo essa relevância dentro desse artigo. Então, a pesquisa ela se caracteriza como descritiva, qualitativa e documental, baseada em análise de conteúdo dos relatórios de auditoria independente. A amostra foi intencional e inclui empresas listadas na B3 dos setores de consumo não cíclico, utilidade pública e petróleo,
Gás e Biocombustíveis, no período de 2016 a 2021, que divulgaram informações sobre provisões e passivos contingentes. Então, a gente observa que o principal objeto dessa pesquisa é os relatórios de auditoria independente, que foi um tema que a gente já viu em outra apresentação. Então, como conclusão, o artigo mostrou a compreensão ampla do processo de auditoria dessas provisões e passivos contingentes, incluindo categorias, motivo de destaque como os principais assuntos de auditoria, procedimentos de auditoria e avaliação de materialidade. Além disso, em 2021, cerca de 98% das empresas analisadas superaram o limite de materialidade para os valores das contingências, indicando que essas contas se tornaram cada vez mais materiais ao longo do tempo e podem impactar a posição econômica e financeira das companhias. Então, apesar disso, né, apesar desse grande impacto, a gente observa que a maioria dos relatórios de auditoria independente resultaram em uma opinião não modificada, o que indica que, apesar de terem todo esse impacto na posição financeira da empresa, eles foram elaborados e eles foram mensurados e divulgados conforme as normas contábeis e conforme as normas de auditoria. Então, a gente conclui que tanto os passivos contingentes como as provisões, elas têm grande impacto na posição econômica da empresa, na posição financeira. E isso destaca também a capacidade da auditoria de reduzir essa assimetria informacional, buscando auxiliar ali na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis. Então, agora, para a gente finalizar, a gente vai estar resolvendo algumas questões para aplicar os conceitos que foram apresentados. Né? Então, a gente tem essa questão que diz o seguinte: em auditoria financeira externa e independente realizada em uma instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio, a equipe auditora detectou movimentações atípicas em contas de titularidade de bancos centrais estrangeiros. Tais contas, mantidas em reais e utilizadas para operações de compensação internacional, registravam um volume elevado de transferências entre instituições domiciliadas no exterior, com contrapartida em ativos imobilizados de custódia. Ao buscar respaldo legal, o auditor responsável consultou a Lei nº 14.286 de 2021 e concluiu que tais movimentações só podem ser avaliadas com base em evidências documentais que. Então, dos itens aqui, o único que se encaixa ali dentro da imunidade da Lei 14.286 é o item A, que no caso vai dizer o seguinte: que confirmem que os ativos movimentados não estejam vinculados ao exercício de funções institucionais imunes à constrição judicial. Então, se for confirmada que esses ativos não são vinculados ao exercício de funções institucionais, ela vai se enquadrar ali na Lei 14.286 e, portanto, estará imune à constrição judicial. Então, portanto, item A. Partindo para a questão 2, a gente tem o seguinte comando. Considere a seguinte situação hipotética. Durante a execução de um trabalho de auditoria nas demonstrações contábeis de uma entidade do setor público, foi identificado que a obrigação decorrente da obtenção de um financiamento foi erroneamente classificada em uma conta contábil de variação patrimonial aumentativa, e não na conta contábil do passivo. Com o valor do financiamento, como o valor do financiamento é relevante, o auditor apurou o montante e apontou em seu relatório que. Então, o que a gente observa aqui é que foi feita uma auditoria na conta de resultado. Então, houve ali uma variação patrimonial aumentativa e isso ocorreu de maneira errada, né? Então, foi justamente o que eu falei quando a gente estava tratando sobre essa auditoria das contas de resultado, é que poderia ocorrer esse risco daquele valor ele ser superavaliado. Então, o único item aqui que trata da superavaliação do resultado da conta de resultado é o item C, né? Que é o resultado patrimonial do exercício está superavaliado.
no caso o item C. A terceira questão diz o seguinte: durante um trabalho de auditoria em uma entidade pública, ao analisar a conta de fornecedores a pagar, o auditor constatou que uma fatura de competência de novembro de 2023, referente ao consumo de energia elétrica, foi registrada somente no mês de fevereiro de 2024, quando do seu efetivo pagamento. Então, em decorrência dessa constatação, então o que a gente tem aqui? A gente, no caso, essa conta de fornecedores a pagar, ela deveria ter sido registrada pelo regime de competência, ou seja, lá em novembro de 2023, o que resultou numa subavaliação desse passivo, né? Uma subavaliação dessa despesa e uma superavaliação dessa despesa lá em fevereiro de 2024. Portanto, tanto essa conta de despesa quanto essa conta do passivo, elas devem passar por um teste de subavaliação, que no caso a gente observa que é o item E. Então a gente vai para a questão 4, que diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. No decorrer de seus trabalhos no município de Nova Brescia, um auditor identificou a existência de um documento fiscal referente à aquisição de 10 equipamentos odontológicos para os postos de saúde municipais. Ao realizar a conferência do registro contábil da aquisição, o auditor constatou que, no momento do recebimento dos equipamentos, em contrapartida do lançamento a crédito na conta fornecedor a pagar, foi erroneamente registrado um débito em uma conta de variação patrimonial diminutiva. Como valor relevante, o auditor apontou em seu relatório que, então, a gente tem aqui que na liquidação da despesa deveria ter sido registrado num ativo imobilizado. Portanto, esse débito indevido na variação patrimonial diminutiva resultou na subavaliação total desse ativo. Portanto, item E. Então a gente chega na questão 5, que diz o seguinte: em um procedimento de auditoria, o auditor evidenciou que, ao realizar a aquisição de uma mercadoria à vista, a organização auditada realizou o seguinte lançamento contábil: débito em mercadorias e crédito em fornecedores a pagar. Nessa situação, o registro contábil configura: a. Passivo fictício, sujeitando o contribuinte às sanções previstas em lei; b. Ativo oculto, sujeito à multa pela autoridade fiscal; c. Superavaliação do patrimônio líquido; d. Fraude contra credores, sujeitando o contribuinte às sanções penais; e superavaliação de despesas. Então, o que a gente deve observar? No comando da questão, vai dizer que a aquisição de mercadorias ela foi feita com pagamento à vista. Portanto, o que deveria ocorrer seria débito em mercadorias e crédito em caixa. Então, esses fornecedores a pagar ele não faz o menor sentido, porque essa mercadoria está sendo paga ali naquele momento, né? Ali à vista. Portanto, isso configura um passivo fictício, ou seja, isso sujeita o contribuinte a sanções, né, previstas em lei. Portanto, a gente tem como o item A, que trata justamente desse passivo fictício e sujeita o contribuinte a sanções previstas em lei. A gente chega agora então na questão 6, que diz o seguinte: em um trabalho de auditoria, ao analisar a conta de despesas com pessoal para fins de controle e acompanhamento dos limites fiscais impostos a esse tipo de despesa, o auditor verificou que despesa com contratação de serviço terceirizado com mão de obra em regime de dedicação exclusiva foram indevidamente considerados como despesa de pessoal. Nesse caso, a conta de despesas com pessoal deve: item A. Passar pelos testes principais e secundários de avaliação de saldos; b. Passar por procedimentos de revisão analítica a cada quadrimestre; item C. Ser analisada em testes secundários para verificação do cumprimento do respectivo limite; item D. Ser submetida a teste principal para superavaliação; item E. Ter seu saldo registrado como evidência de fraude fiscal. Então, o primeiro ponto que a gente deve avaliar é que despesa com serviço de terceirização é diferente de despesa com o pessoal. Então,
o que acontece aqui é uma superavaliação na despesa com o pessoal. Portanto, deve ser submetida um teste de superavaliação, né? Portanto, o item que se enquadra dentro dessa perspectiva é o item D. Então, por fim, a gente chega na questão 7, né? Que diz o seguinte: suponha que um auditor responsável por analisar os registros contábeis da empresa Tudo Certo S.A. tenha identificado um saldo registrado em caixa no valor de R$ 1.500 e a presença de 3 saldos não liquidados no passivo exigível da empresa, todos relacionados a pagamentos a fornecedores, os quais estão detalhados a seguir: fornecedor A, 30 mil; fornecedor B, 75 mil; fornecedor C, 90 mil. No decorrer do processo de auditoria, o auditor procedeu ao envio de cartas de circularização aos 3 fornecedores, com a finalidade de solicitar a confirmação dos saldos pendentes com a empresa. A resposta obtida foi a seguinte: fornecedor A e fornecedor B confirmaram os saldos apresentados. No entanto, o fornecedor C comunicou que o crédito já havia sido liquidado por meio de depósito em conta bancária. Além disso, a existência do valor registrado em caixa foi confirmada. A partir dessa informação, a conclusão do auditor em relação aos registros contábeis é a de que o passivo registrado está em item A, subavaliado em 90 mil, resultando em um caixa devedor de 88.500; superavaliado em 90 mil, resultando em um caixa credor de 88.500; superavaliado em 88.500, resultando em um caixa credor de 90 mil; ou item D, subavaliado em 88.500, resultando em um caixa devedor de 90 mil. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o fornecedor C ele comunicou que o crédito ele já foi liquidado. Porém, esse passivo ele ainda está registrado. Portanto, a gente tem uma superavaliação desse valor, né? Desse valor dos fornecedores no caso de 90 mil. Como esse saldo ele não foi baixado ainda, a gente faz a diferença ali daquele saldo que está presente, né? Que é um saldo do caixa de 1.500. Fazendo essa diferença, a gente tem ali a constatação que o caixa real da entidade é um caixa credor de 88.500. Portanto, o item que se encaixa dentro dessa noção, dentro dessa perspectiva, é o item B, que é a superavaliação de 90 mil, resultando em um caixa credor de 88.500. Item B. Então, concluindo a apresentação desse debate, a gente entende que a execução das auditorias no ativo, no passivo e no patrimônio líquido e nas contas de resultado, elas têm focos diferentes, né? Então, por exemplo, no ativo, a gente tem o foco em identificar se aquele ativo ele de fato existe, se ele pertence à empresa e se ele está sendo avaliado da maneira correta, né? Além disso, corre o risco desse ativo ele ser mensurado de maneira superavaliada, né? Então, a auditoria ela busca identificar justamente isso. Já no passivo, o foco é a integralidade das obrigações e o risco de subavaliação. Então, diferentemente do ativo, que pode ser superavaliado, no caso do passivo, o risco aqui é de subavaliação. Já no patrimônio líquido, o foco é ali na legalidade e nos aspectos societários. Já nas contas de resultado, o foco é mensurar corretamente o desempenho do período, né? Então, é em evitar uma distorção ali no resultado, né? Então, aqui eu tenho as referências, né? As principais referências que eu utilizei durante essa apresentação e desde já eu agradeço a atenção de todos que assistiram. Muito obrigado.